Então, boa noite a todos e a todas. Sejam bem-vindos a mais e bem-vindas a mais um bate-papo criminal. Hoje recebemos, né, a querida presença do meu amigo Leandro Aris França, que vai conversar com vocês um pouco sobre populismo algorítmico, né? O Leandro, ele tem mestrado e doutorado pela PUC do Rio Grande do Sul, fez estágio de pós-doutoramento na mesma instituição. Ele é professor na Unisc e é o coordenador geral do Grupo de Estudos Criminologias Contemporâneas, que realiza, né, um exemplar trabalho de pesquisa científica dentro da área da criminologia no nosso país. Autor de diversos livros, artigos, etc. Tá? Leandro, seja muito bem-vindo, tu está em casa. Tá? Cumprimento também meus queridos colegas, professor Pedro, professor Robson. Faço a saudação também para todos os presentes que estão nos acompanhando, em especial aí aos nossos alunos e alunas e ao pessoal do GEC. Aí vejo que a Jéssica, o Carlos, o Diego estão por aí, não sei se eu me passei e não vi mais alguém. Um abraço para o Jorge também. Pedro, se quiser fazer algumas considerações, à vontade, daí depois a gente já passa a bola para o Leandro iniciar. Não, só reiterar boa noite a todos, né? Ao Leandro, que eu venho acompanhando há relativamente pouco tempo, até inclusive em respeito em razão do Bruno, né, que apresentou a gente aí, e estou ansioso para ouvir. Então, por favor, uma boa noite novamente ao Leandro, boa noite ao Bruno, aos demais presentes, e com a palavra, Leandro, por favor. Bora lá, então. Vou cumprimentar todos de uma forma bem breve, tá? Bruno, obrigado pelo convite. Pedro, valeu também. O Robson é professor aí da casa, se eu não me engano, então um abraço a todos. Obrigado a todos que estão presentes e aquele beijo especial no coração do pessoal do meu grupo de estudo. E eu estou reconhecendo algumas pessoas aí, tantos alunos meus que têm aula comigo daqui a pouco, como o Jorge, que é parceiro de luta aí. Tudo bem? Bom te ver, cara. E daí, vamos lá. Tá. O que eu vou apresentar aqui, eu só vou contextualizar um pouquinho da onde que saiu essa ideia, porque quando se fala em populismo algorítmico, se vocês procurarem na internet, vocês vão achar, acho que 2 ou 3 sites que usam realmente essa expressão, pouca coisa em inglês. Então, quero só contar um pouco da onde surgiu essa informação. Tá bem baixo o volume? Ou você consegue me ouvir? Eu vi a informação ali. Então beleza. Então seguimos. E surgiu do seguinte, mais ou menos no meio do ano passado, foi junho ou julho, já era um período ali de pandemia, eu fui convidado para participar de um webinário. Havia uma série de webinários que estava sendo organizado por um centro de pesquisa em inglês, e um dos dias, na verdade, aqui foi durante a madrugada, né? Lá para eles era dia já. Eles convidaram um professor chamado John Pratt, que é um professor neozelandês, para apresentar um pouco a respeito da ideia de populismo e pandemia. Eu fui convidado como um dos debatedores, a gente apresentou alguns argumentos, discutiu um pouco a questão de populismo e pandemia, e na sequência disso, dias depois, veio o convite para uma publicação numa revista chamada Arquivos de Criminologia. Meus cachorros participam do evento, né? Então, veio esse convite para participar dessa revista, que é uma revista que vai ser publicada só no ano que vem, tratando especificamente de populismo no mundo contemporâneo. Quando me convidaram para isso, eu entrei um pouco num desespero e pensei, eu preciso de um coautor que conheça o tema para me ajudar nessa pesquisa. E eu chamei o Carlos, que está aí presente, é coordenador também do grupo, e nós começamos a pensar a respeito de algum tema que não fosse só repetição, né? A gente tem muito disso, de tratar a respeito do populismo, autoritarismo, só repetindo o que já foi dito. E uma preocupação começou a surgir, novas tecnologias e populismo. Então, a partir daí, nós desenvolvemos um estudo a respeito do que nós chamamos de populismo algorítmico. Não fomos nós que criamos esse termo, mas ele é muito pouco utilizado
ainda nos debates a respeito desses populismos contemporâneos, tá? Para iniciar a apresentação desse tema, uma coisa precisa ficar bem clara. Quando a gente fala de populismo, e para quem estuda isso, é bastante complicado entender o populismo, porque é um termo que é utilizado em diferentes perspectivas, tanto positivas quanto negativas. Então, vocês vão encontrar sentidos positivos de populismo como uma forma de vida democrática, que é construída pelo engajamento popular, ou como o próprio Laclau vai apresentar isso, como uma força emancipatória. Por outro lado, nós também temos a ideia de populismo como um tipo de política que é inflamada por emoções e que vai conduzir a enfrentamentos, tá? E a um certo antagonismo, algo que vai ser um retrocesso ao que nós chamamos de pluralismo político, tá? Um dos motivos que alguns estudiosos identificam para essa variedade de interpretações a respeito do populismo é que normalmente ele é usado como um rótulo, né? Então se atribui para o oponente o nome de populismo. Em alguns casos se verifica até alguns políticos que se autorrotulam populistas. Então vocês vão pesquisar a respeito disso e vocês vão encontrar que existe um populismo conservador, um populismo progressista, populismo de direita, populismo de esquerda, e isso gera uma confusão. Uma das opções que nós adotamos para trabalhar a respeito de populismo foi entender, e também não somos nós que criamos isso, né? Mas é entender o populismo como um discurso, como uma estratégia, tá? Não como algo essencial, assim, mas como um discurso utilizado. Alguns autores vão falar em ideologia. E a gente gosta muito de alguns autores mais recentes que têm trabalhado com a ideia de um discurso que é adaptável e que contém alguns elementos que são comuns nas diversas, na variedade assim de definições. Então, nós entendemos aqui o populismo como um discurso e fomos atrás de identificar alguns elementos básicos para começar a nossa pesquisa. E alguns elementos fundamentais do populismo, isso é uma coisa muito interessante, que se manifesta tanto no populismo de esquerda ou de direita, é o seguinte: existe uma perspectiva social que a gente chama de dicotômica. O que é isso? A sociedade é vista como dividida em dois grupos antagônicos, e eu vou chamar aqui de monolíticos. Tá? Como se fossem dois grupos homogêneos, que não compreendessem diferenças internas, como se fossem dois blocos em conflito. É uma representação abstrata, obviamente, mas há em qualquer definição de populismo a ideia de um povo contra um inimigo comum. Tá? Esse nós contra outros, ou seja, o meu grupo contra um grupo estranho, pode se manifestar tanto num aspecto que eu vou chamar aqui de horizontal. Isso é mais comum no populismo de direita, em que nós temos o povo contra o outro, o estrangeiro, a minoria. Então existe no populismo de direita, normalmente, essa divisão da sociedade em dois grupos: nós tradicionais desse país contra o outro estrangeiro, contra o outro imigrante. Existe, inclusive, a gente pode emprestar isso para falar nós, o povo, contra o outro criminoso. Para quem gosta de criminologia e direito penal, também se aplica um populismo aqui, que vai acabar na definição do próprio John Pratt a respeito do populismo penal. E existe também uma possibilidade de ver um populismo numa forma que seria vertical, tá? Que isso é normalmente algo que é identificado num populismo de esquerda, que coloca o povo contra uma elite corrupta. Ou então, o povo, que representa o 99%, contra o 1%. Lembram dessas definições que a gente tem tido nos últimos anos da Primavera Árabe? A gente verifica essa mesma estrutura de dois blocos que se enfrentam. Isso é uma característica que nós identificamos em comum em diversas definições de populismo. Uma outra característica é o apelo emocional do senso comum contra uma racionalidade, ou então um fenômeno que a gente pode chamar de anti-intelectualidade. A política é pautada por emoções. A política é pautada pelo enfrentamento, pelo ódio, pelo ressentimento, e isso mexe com medos individuais e sociais.
Qual que é o problema disso? Você vai trocando um pluralismo por um antagonismo social. E também nós identificamos uma coisa que é bem interessante de ser discutida, que é o seguinte: o populismo, olha essa frase que interessante. O populismo, ele é essencialmente democrático, mas ele tem conflito com a democracia liberal. Aí a gente precisa identificar assim, o que significa democracia e democracia liberal. A democracia, e aqui, claro, eu estou resumindo concepções que são assim históricas, tradicionais e que demandariam semanas para a gente discutir, então me perdoem pelo resumo, mas a democracia, sem qualquer adjetivo do lado da palavra democracia, ela se caracteriza pela combinação de uma soberania popular com um governo de maioria. Esse é o princípio básico da democracia. O próprio nome dela diz isso. A democracia liberal que nós criamos no decorrer do tempo é um regime político que tenta encontrar um equilíbrio entre o governo da maioria e os direitos das minorias, e vai se utilizar de instituições para proteger alguns direitos fundamentais. Então, olha que interessante, ao mesmo tempo que o populismo ele tem em sua essência uma característica de democracia, ele vai conflitar com essa ideia de democracia liberal. Então, essas, dentre outras, mas eu quis apontar essas 3 características, foram aspectos que nos chamaram a atenção quando nós começamos a estudar a respeito de populismo. Então, se nós fôssemos hoje definir populismo num conceito que pudesse abarcar todas as manifestações de populismo, a gente diria, então, que é um discurso, alguns autores vão optar por ideologia ou por estratégia, mas é um discurso que enxerga a sociedade como separada em 2 blocos antagônicos e que pretende fazer valer a vontade de um desses blocos sociais, intitulado o povo, perante todos. Tá? Isso seria uma definição que nós adotamos para discutir a respeito de populismo. A questão, daí, partindo para o nosso objeto de estudo ali, que é o populismo algorítmico, é: se nós entendemos, então, o populismo como um discurso, a gente poderia falar de um populismo algoritmo, entendendo, então, que é um discurso que é condicionado por algoritmos, e isso seria uma ameaça à democracia liberal? E quais são as características desse novo modelo de populismo que colocariam, então, essa democracia liberal em risco? A gente foi tentar aplicar essas ideias. Então, tendo estabelecido o que nós entenderíamos a respeito de populismo, a gente partiu, então, para falar a respeito do que é o populismo algorítmico. Aí a gente teve que entrar nessa discussão a respeito da tecnologia que está tão presente nas nossas vidas. E tem um autor que o Weiser, que eu sempre gosto de citar esse texto. É um texto que saiu, sério, em 1991, numa revista, no sentido não científico, foi numa revista mesmo, periódico de banca nos Estados Unidos, mas ele trouxe um conceito muito interessante a respeito de tecnologias. As tecnologias mais profundas são aquelas que estão tão entremeadas, tão entrelaçadas, tão costuradas na nossa vida cotidiana, que a gente já não percebe elas. Então é uma coisa muito interessante para rapidamente. A gente normalmente tem uma perspectiva a respeito de tecnologia como algo material. Isso não está errado, mas é uma forma de enxergar a tecnologia. É uma forma um pouco antropológica, sabe? No sentido de que a tecnologia é algo que o homem produz e é utilizado a seu proveito. É interessante, mas não é a perspectiva que nós adotamos aqui, tá? Olha que interessante como a tecnologia é algo que as mais complexas e as mais inerentes à nossa vida a gente nem percebe mais. Uma delas é o próprio processo de escrita. Vocês já pensaram nisso? Todos aqui basicamente são acadêmicos, imagino eu. Quando vocês escrevem um trabalho ou escrevem um artigo ou escrevem um TCC e dissertação, etc., vocês representam uma série de reflexões em códigos que foram pré-estabelecidos. Isso é impresso no papel ou disponibilizado numa tela,
E a pessoa que vai olhar para aquilo, ela também foi treinada para traduzir esses códigos em palavras, argumentos e ideias, só que a gente não percebe mais que isso é uma tecnologia extremamente complexa. Mas por que a gente não percebe mais ela? Porque a gente se acostumou desde o princípio a ter ela no nosso dia a dia. A mesma coisa a gente vai ter tecnologia de trânsito, a mesma coisa a gente vai ter na própria... no sistema elétrico que está envolto de nós e a gente já não dá mais tanta atenção. Todas as nossas paredes aí que vocês têm estão cheias de circuitos elétricos que iluminam nossa vida cotidiana e a gente já não percebe a complexidade dessa tecnologia. Não é diferente com o algoritmo. Nós vivemos numa nova realidade em que nós somos constantemente influenciados e condicionados por algoritmos, tá? A tal ponto que a gente já começou, pelo menos nos últimos anos, a deixar de perceber essa novidade algorítmica. Já faz parte da nossa realidade, já está se aprofundando. Se a gente pergunta, e a gente daí esquece de fazer as perguntas fundamentais a respeito das tecnologias, né? Se a gente pergunta o que é um algoritmo, existem várias respostas. Obviamente, se você perguntar para um técnico de computação, um programador, ele vai dizer que isso é um código, ou ele vai traduzir isso como um conjunto de instruções que são montados, é uma fórmula matemática montada para resolver um problema. Ele vai dar um conceito técnico. Novamente, é uma perspectiva, é uma conceituação própria de algoritmo. Mas e daí, partindo, me perdoem por fazer referência ao Heidegger no meio de um final de tarde, começo de noite, numa quinta-feira, mas partindo de uma leitura mais heideggeriana, a gente vai entender algoritmo como uma estrutura matemática que vai constituir um novo saber que se impõe como uma nova realidade, como uma nova forma de mundo. Nossa, que complicado que você falou. Basicamente o seguinte, vamos tentar traduzir isso. Os algoritmos, eles estruturam e condicionam uma nova forma de vida. Tem gente que vai ter uma leitura mais no Foucault e vai dizer que, analisando o algoritmo, vai dizer que esses algoritmos estão ligados a novos regimes que vão criar subjetividades particulares. É uma forma de se expressar. Outros vão dizer que esses algoritmos vão criar viabilidades. Viabilidade seria uma tradução que eu fiz agora de uma expressão que chama affordances. Não teria uma tradução muito específica, mas seriam condicionantes, né? É uma estrutura tecnológica que leva as pessoas a agirem de determinado modo. E quando eu falo a respeito dessa influência dos algoritmos, eu não quero de forma alguma deixar a sugestão de que há um determinismo, ou seja, que o comportamento humano é totalmente pautado pela programação algorítmica, e também não quero fazer parecer que isso tem uma causalidade direta, tá? Que tudo que acontece no mundo hoje é decorrente de programação algorítmica. Não. Mas nós temos, sim, uma estruturação e um comportamento condicionado a partir dessa programação algorítmica. Então, para nós, eu falo nós o tempo inteiro porque eu estou fazendo referência tanto ao trabalho que eu desenvolvi junto com o Carlos ali, né? Então, para nós, a ideia de um populismo algorítmico seria, então, esse discurso que é estruturado e condicionado por algoritmos e é baseado numa crença de que a sociedade é dividida em dois grupos antagônicos e que a política vai fazer prevalecer as demandas de um desses grupos, tá? Que vai ser reconhecido por quem participa desse grupo como o povo legítimo para reclamar os seus objetivos, os seus anseios. Traduzindo para uma questão um pouco mais concreta, para começar a ilustrar toda essa reflexão muito pirada que nós tivemos. A gente está tentando entender o seguinte, como é que a arquitetura das redes sociais pode corromper uma democracia liberal? E quando estou falando de rede social, estou falando de Facebook, estou falando de Instagram, estou falando de Twitter, tudo isso, tá? Essas plataformas surgiram na virada do século como tecnologia interativa que tinha anunciado, pelo menos como objetivo, essa produção, intercâmbio de informações e interação entre usuários.
O que era só uma novidade ali, um aplicativo bacana, se transformou em algo que é massivamente utilizado pelo mundo. Números, para vocês terem uma ideia da proporção que vocês já sabem disso, tá? Mas é legal ver os números. Dezembro passado, dezembro de 2020, o Facebook, ele anualmente vai apresentando os números, né, da empresa. E ele informou que em dezembro, diariamente, ele contou com 1,84 bilhões de usuários ativos. Isso é dia. 1,84 bilhões de pessoas estão usando o Facebook por dia em dezembro de 2020. O que era só uma plataforma que poderia ser utilizada conforme o anúncio que sempre foi feito para a interação entre pessoas, começou a ser parte do dia a dia das pessoas. E aparentemente é uma plataforma muito interessante. Todas essas plataformas de redes sociais, elas são muito interessantes porque elas se parecem com uma arena democrática liberal, porque todo mundo pode criar perfil, seja ele público ou semipúblico, todos podem expressar e compartilhar ideias, todos podem se informar e também informar os outros, podem interagir um com os outros, seja na relação de amizade, seja seguindo. Então, de fato, parece que é um espaço muito democrático, onde inclusive pessoas que não tinham a possibilidade de representação podem ocupar e se manifestar, etc. Existe essa estrutura horizontal que sugere essa superação de uma hierarquia, daquelas hierarquias tradicionais já descreditadas? Existe essa aparência. Mas uma ressalva que a gente sempre gosta de fazer é o seguinte: diferente das estruturas democráticas liberais e suas histórias e suas conquistas, esses dispositivos não têm a mesma natureza, tá? Porque, essencialmente, as redes sociais têm um imperativo comercial. E isso precisa ser esclarecido. Elas são produtos de empresas que têm fins lucrativos, elas são projetadas para coletar e comercializar dados dos usuários. E esses dados, às vezes, são voluntariamente oferecidos por todos nós, tá? Às vezes, nós mesmos damos as informações, outras vezes são colhidos pelo histórico de navegação. Com base no comportamento que eu tenho no decorrer de toda a minha navegação, né? E essa orientação comercial dos aplicativos, das redes sociais, é baseada numa lógica de engajamento. Então, as redes sociais, elas são projetadas para gerar e promover interação entre usuários e conteúdos. E é isso que vai gerar dinheiro para essas empresas. Tá? Quando eu estou falando aqui das redes sociais, vou abrir um parênteses, não é nenhum tipo de iludismo, ou seja, não é nada contra desenvolvimento tecnológico dessas empresas. E também não somos da geração que surgiu um pouquinho antes de nós até, daqueles mega utópicos otimistas que viam na internet a solução para todos os problemas. A gente está tentando ser só cético o suficiente para ver até que ponto isso pode abalar uma democracia liberal ou não, esse tipo de estrutura. Entendendo, assim, essa arquitetura e qual é a essência dessas plataformas, a gente começou a analisar algumas características, tá? E verificar se elas efetivamente ameaçam ou não as democracias liberais. E aqui eu vou passar por algumas de uma forma bem rápida e simplificada, porque eu também não quero ocupar toda a minha 1 hora só falando, eu quero ver se a gente consegue conversar um pouquinho depois. Mas uma das coisas que é bastante antidemocrático, e até foi objeto de uma conversa que eu e a Jéssica tivemos essa semana com o pessoal da revista Veja, que eles estão produzindo material sobre isso, é o seguinte: o algoritmo utilizado pelas redes sociais e que regem nossas vidas, eles são caixas pretas. Eles são inescrutáveis, eu adoro essa palavra. É difícil de entrar e entender o que está acontecendo ali. E essa opacidade, tá, dos algoritmos tem 3 razões principais. A primeira delas é defendida pelas próprias empresas, tá? Isso daí é produto intelectual das empresas. Elas protegem esses algoritmos. Eles vão dizer que vão proteger por questões comerciais, mas eles também protegem para evitar invasões maliciosas, por exemplo.
Eu gosto do que a Cathy O'Neil, que é uma autora que está prestando muita atenção nesse fenômeno, fala. Ela diz que os algoritmos são como aquele molho secreto, sabe? Que ninguém nunca vai dar a receita. Então, existe uma dificuldade de acesso já à estrutura desses algoritmos, exatamente porque eles são blindados, tá? E isso, a título de curiosidade, para quem gosta de discutir polícia preditiva ou justiça automatizada, isso daí é um problema seríssimo. Se a gente vai, por exemplo, utilizar inteligência artificial com algoritmo para decisão judicial, é aquela preocupação que o Luiz Greco tem. Como é que eu vou entrar com recurso contra essa decisão? Se eu não consigo entender a lógica desse algoritmo, porque está fechado por restrição comercial, né? Eu não tenho acesso à sua operacionalização. Então, para quem, sugestão de pesquisa no futuro, quem vai estudar tecnologia e o que está sendo implementado no Poder Judiciário, uma das questões é essa. A gente não tem acesso à estrutura e à codificação desses algoritmos. Segundo, mesmo se a gente tivesse, para entender o funcionamento deles, é necessária uma instrução qualificada. Não adianta chegar para mim, abrir toda a fórmula matemática de um algoritmo e falar, explica o que vai acontecer aí. É extremamente complicado a formulação. E, por fim, a gente poderia, inclusive, apontar uma razão para essa característica dele ser fechado e inacessível pelo próprio dinamismo, tá, desses algoritmos e da própria internet. Tudo que a gente fala de tecnologia envolvendo internet e algoritmos é muito complicado porque a gente está analisando um fenômeno absolutamente dinâmico. O tempo inteiro ele está se alterando. E com os algoritmos não é diferente. Então, quando a gente fala, por exemplo, a respeito do algoritmo utilizado pelo Twitter, não é o algoritmo inicial que foi cadastrado e registrado quando surgiu o Twitter. Ele já foi modificado várias vezes e ele tem sido modificado num sistema de autoexecução. De que forma? Porque existe inteligência artificial e ela vai aprimorando esse algoritmo. O próprio criador de um determinado código, ele já não reconhece o mesmo código porque já foi alterado pelo aprendizado automatizado. Isso é uma coisa muito louca para a gente pesquisar a respeito de algoritmo. Então, é como se o nosso objeto de pesquisa o tempo inteiro estivesse se desenvolvendo e a gente nunca conseguisse analisar ele de uma forma parada, sabe, inerte, para poder entender melhor o que está acontecendo. Outra característica dessas redes que a gente verificou que pode causar assim alguns problemas para a democracia liberal se relaciona a informações, tá? Nós tradicionalmente, e aí eu falo na experiência que nós temos de alguns séculos, nós tradicionalmente, quando a gente falava de propagação de informações, nós tínhamos o que é chamado de os gatekeepers tradicionais, os guardiões das informações. Então, você tinha editores que eram responsáveis por filtrar a informação que seria passada. Você tinha algumas pessoas que pesquisavam e eram reconhecidas como autoridades para transmitir determinada informação. É um problema que a gente tenha perdido isso? Não necessariamente, tá? Isso é uma evolução no social que não começou com os algoritmos. Eu gosto até do que o John Pratt fala a respeito da década de 80 no Reino Unido e nos Estados Unidos. Isso já começa a dar sinais da perda desses nomes autorizados para promover as informações. E isso já começa com os programas de rádio. E vocês vão lembrar de ter visto esse filme, porque hoje em dia é uma coisa que até o rádio está se perdendo um pouco, mas na década de 80 começam os programas de rádio em que o mais importante no programa de rádio não é nem a música, nem o locutor, e sim os ouvintes opinando a respeito de determinados fatos. Então ele vai dizer o seguinte, nesse momento começa uma quebra desses gatekeepers, ou seja, desses guardiões das informações, assim. E daí o que nós temos hoje é que todos são, pelo menos, passíveis de fazerem isso, né? Todos podem criar informação e todos podem compartilhar informação. A gente perdeu alguns filtros que poderiam garantir uma maior veracidade, uma maior qualidade, uma maior credibilidade com relação à origem das informações.
Não é à toa que hoje se discute, faz 2 anos que a gente está discutindo enlouquecidamente a questão de fake news. Tá? Exatamente porque todos nós podemos produzir conteúdo e podemos compartilhar conteúdo. Não existe mais esse filtro tradicional. E daí, informação passa a ser confundida com conhecimento. E nós aqui, que somos membros do mundo acadêmico, nós exatamente duelamos com isso. Porque o que é uma formação acadêmica é quando você pega uma série de informações e com base em métodos pré-estabelecidos ou desenvolvidos para determinada ciência ou disciplina, você transforma isso em conhecimento. É o que se espera de uma formação acadêmica. Né? Informação pode ser confundida quando não há filtro nenhum com conhecimento. Isso é uma das coisas que também pode gerar conflitos sociais e uma ameaça para a democracia liberal. E existe toda uma discussão a respeito, obviamente, da promoção deliberada ou não de falsas informações. Antes a gente estava falando só de qualidade, agora a gente está falando de falsas informações mesmo. Tá? Tem uma coisa assim, em português a gente, na verdade, vai traduzindo tudo como informação falsa ou fake news, mas para quem quiser estudar isso, existe uma classificação, e se eu não me engano, foi até objeto de um doutorado de uma pesquisadora de Goiás, salvo engano, tá? Que existe uma classificação a respeito do que são essas falsas informações, porque às vezes existem informações falsas que elas são geradas de forma proposital falsa e são compartilhadas para causar dano. Existem informações que são verdadeiras, mas a forma como é compartilhada gera danos. E existem informações em que a pessoa não sabe avaliar efetivamente se essa informação é falsa ou verdadeira e é compartilhada, que é uma coisa muito comum nas fake news, por exemplo. Tá? Além disso, esse problema das informações, que ter acesso a informações é fundamental para o exercício de uma democracia, existe uma acusação muito forte de que, em razão do princípio que rege esses aplicativos, que é engajamento e interação, podem ser criados as famosas bolhas ou as câmaras de eco, como eles falam. Tá? São 2 fenômenos distintos, normalmente a gente trata os 2 como se fossem o mesmo, tá? Mas que é basicamente a adaptação do sistema para o teu estilo e teu comportamento. Tá? Isso pode gerar polarização. Como é que acontece isso? Vocês muito provavelmente vão perceber que a partir do momento em que vocês buscam alguma coisa num mecanismo de busca, vai começar a aparecer uma série de propagandas a respeito disso na sequência. Depois vocês vão ter indicação de amizade ou de empresas que estão relacionadas a isso. Existe essa tendência natural das redes sociais exatamente de apresentar para qualquer usuário afinidades. Tá? E isso é parte do próprio imperativo comercial desses aplicativos. A grande questão é, isso pode impactar de alguma forma numa democracia? Os estudos têm indicado que essas bolhas ou essas câmaras de eco podem impactar no seguinte sentido: na redução de acesso à informação, porque eu só vou ouvir aquelas pessoas, ou só vou ler aquelas pessoas que o sistema me ofereceu como tendo afinidade. Isso diminui um pouco a alteridade, eu conhecer o outro lado. E isso, politicamente, pode gerar polarização. No Brasil, nós somos um campo fértil para analisar isso. A polarização política que nós tivemos, um dos grandes fatores foi a contribuição de redes sociais, tá? Em que nós formamos exatamente, olha que interessante, blocos antagônicos de disputa de argumento, e basicamente o início do estudo aqui a respeito de populismo. Rapidinho, só para não perder muito tempo em características. Uma outra coisa que tem sido apontado pelos pesquisadores é a questão do que eles chamam de microtargeting. Tá? Microtargeting é uma coisa que sempre houve, não na dimensão que nós temos hoje, tá? Que é direcionar o conteúdo para uma pessoa específica de acordo com o que essa pessoa espera. Então, isso não é novidade. A novidade é que nós temos uma tecnologia que pode fazer isso
na casa dos milhões de pessoas com cálculos a respeito dos gostos e interesses dessas pessoas. O que vocês viram, por exemplo, na famosa crise lá da Cambridge Analytica, para quem acompanha esses escândalos políticos, foi exatamente isso. O que eles estavam fazendo, e não foram só eles, tá? Existe isso constantemente. O que eles estavam fazendo? Estavam coletando informações dos usuários, e no caso ali foi meio problemático, que eles estavam coletando a partir de um jogo, né? Você jogava, votava lá num esqueminha lá, e ele autorizava automaticamente a coleta de dados. Mas essas empresas, como por exemplo a Cambridge Analytica, ela declarava na época que ela conseguia, para cada cidadão americano que ela coletava informação, ela conseguia uma lista de 5.000 dados referente a essa pessoa, que isso poderia ser calculado para verificar qual é a preferência e como atingir essa pessoa melhor. Isso é chamado de microtargeting, quando eu vou direcionar. No âmbito político, isso é um problema? Os estudiosos no tema têm apresentado uma preocupação. Pelo microtargeting, eu não ouço mais uma campanha política de uma forma completa. Vai chegar a mim o que foi pré-definido por um cálculo para me atingir naquilo que me interessa. Inclusive, pode vir por parte do mesmo partido ou do mesmo político. Imagine, por exemplo, eu e o Bruno temos uma afinidade política. Mas, em razão de todo o histórico de pesquisa e desempenho dele ali, a performance dele no sistema, e analisando também os meus dados, é muito possível que eu receba informações a respeito desse partido político que venham ao meu interesse, ele receba do mesmo partido político informações que sejam do interesse dele, né? E daí, vou mencionar ela novamente, a Cathy O'Neil vai dizer o seguinte: eu não sei quão democrático é quando eu não sei sobre o que os meus vizinhos estão lendo e aprendendo a respeito de política, se é tão direcionado assim. Então, começa a gerar uma preocupação. Tem gerado uma certa preocupação também com relação à manipulação, aí eu vou dizer maliciosa, porque o microtargeting como instrumento de marketing no primeiro momento e depois utilizado pelos partidos políticos, etc., é uma coisa que foi criada, foi desenvolvida para alcançar de uma forma mais eficaz as pessoas. Mas isso pode, inclusive, ser feito de forma maliciosa, como, por exemplo, a manipulação de grupos sociais para verificar se eles vão ou não votar. E já existe uma preocupação com relação a isso em alguns países. Agora, uma ressalva que deve ser feita com relação a tudo isso é: nós estamos analisando aqui características dessas redes sociais, entendendo a lógica de funcionamento que está por trás delas e como isso pode afetar a vida democrática. Isso significa que essas plataformas são populistas? Não. Significa que o populismo pode se utilizar muito bem dessas ferramentas, mas democratas também se utilizam. Tá? E vale lembrar aqui que quando eu falo do microtargeting, a gente, por exemplo, lembra do escândalo da Cambridge Analytica ali para a questão do Trump, ele não foi o primeiro a usar. O primeiro a usar microtargeting foi o Obama, né? Que é exatamente o oposto. Daí, no discurso de saída dele, ele vai exatamente falar que ele se preocupa com os efeitos dos algoritmos na vida das pessoas, mas ele foi um cara que utilizou isso na primeira campanha dele. Então, todos podem utilizar essa estrutura? Todos podem. A nossa preocupação aqui é a seguinte: olha, essa estrutura pode condicionar discursos populistas que vão ameaçar a democracia liberal, que é o que nós presumimos é do interesse de todos. Mas para não deixar só essa perspectiva, usando um termo que o Bruno gosta muito, não deixar só essa perspectiva distópica, né? Existe algo que pode ser trabalhado para nós, pelo menos, enfrentarmos melhor isso? Existem algumas ideias que têm sido colocadas em práticas ou apresentadas por quem tem pesquisado isso mais recentemente. Tá? Há um consenso entre os estudiosos na área de que o enfrentamento também dicotômico assim não é uma coisa legal. Que sentido? Os populistas são maus, eles são simplórios.
tratar o populismo dessa forma não é legal. Por quê? Porque você cai exatamente no jogo do populismo, que é a dicotomia, que é o antagonismo. Então, essa perspectiva de responder prontamente, apontando a incivilidade, a irracionalidade do outro, na verdade, não é muito útil e a gente vai fazer exatamente a promoção do populismo. E talvez possa fazer algo pior ainda. Enquanto ocorre esse antagonismo, a gente ainda pode abrir espaço, para quem estuda democracia mais contemporânea, sabe disso, a gente pode abrir espaço para os outsiders, tá? Todo mundo que estuda como as democracias estão em crise hoje sabe que o grande problema das grandes democracias e das novas, como a nossa, foram os outsiders, a gente que correu pela beirada e ninguém estava prestando atenção neles, e eles subiram. Então, essa disputa com o populismo num confronto direto não parece ser a melhor opção. Aí, quebrando muito a cabeça, eu e o Carlos ficamos pesquisando e tentando entender como lidar com esse fenômeno, e podem ser divididos as possíveis respostas, as reações alternativas, né? Podem ser divididos em 3 grupos. Primeiro, a longo prazo, o que pode ser feito? Um plano de ação de educação cívica que é voltado a instruir todo mundo sobre os valores democráticos e sobre os perigos de extremismos. Tá? Então, é uma coisa bastante óbvia, a gente sempre volta para aquela questão de educação, não é só a educação. O Brasil tem educação faz décadas, e olha onde a gente se enfiou. Né? Então, assim, mudar ou inserir na educação uma reflexão crítica a respeito da importância dos fundamentos democráticos. E isso nós não temos. Isso a gente não tem nem na faculdade de Direito, na real. Tá? Mas isso tem que começar. E isso pode chegar, inclusive, ao plano individual. Em que sentido? Esta nova realidade, existe uma nova forma de cidadania e uma nova forma de engajamento político. Alguns autores, eu gosto de algumas sugestões que eles fazem, que é exatamente isso. Também como cidadão, eu sou obrigado a verificar se as informações que as pessoas mais próximas produzem, compartilham e recebem, se elas são legítimas. Se elas têm fundamento suficiente. E tem um autor que até vai dizer, olha, isso vai, inclusive, gerar alguns pequenos estresses, porque no momento em que você questionar a respeito do conteúdo de alguma informação ou da sua origem, você vai perder alguns amigos em redes sociais ou vai perder alguns seguidores. Mas é um novo compromisso democrático. Se todos nós estamos participando dessa forma engajada, talvez seja um novo compromisso também de cada um de nós exigir que pelo menos os mais próximos estejam também participando de uma verificação da qualidade das informações. A médio prazo, o que pode ser feito? Embutir valores democráticos nos próprios códigos algorítmicos. Isso não é nenhuma loucura. Isso já existe. Tá? Os códigos, do mesmo jeito que você pode programar eles para aumentar engajamento, para aumentar o direcionamento para tal lado, etc. e tal, também podem ser programados com alguns fatores que sejam éticos ou que promovam justiça social. Eu vou dar um exemplo bem ridículo aqui, que não envolve exatamente algoritmo no sentido de rede social, mas foi uma discussão que eu tive com o Wayne Morrison uns anos atrás, quando ele estava em Porto Alegre. Existem jogos de guerra. Todo mundo já deve ter jogado jogos de guerra. Existe uma discussão muito interessante que é o seguinte, foi uma sugestão, na verdade, feita por, eu não lembro qual comitê da ONU que tinha feito essa sugestão, que fosse inserido na programação dos jogos de guerra a informação quando alguém violasse as regras da guerra. Por quê? Porque existe uma regulamentação internacional a respeito de guerra, tem certas coisas que são crimes. Se o cara cometesse um crime de guerra nos jogos, que ele fosse informado a respeito disso. Não que ele fosse proibido de fazer isso, porque parte do jogo também é avacalhar no sistema todo ali e tal, mas que ele começasse a aprender jogando o que pode e o que não pode ser feito numa guerra. Isso seria embutir valores dentro de uma codificação. A gente, de certa forma, já faz isso de modo automatizado. Tá? Nós já, por exemplo, se vocês verificarem
no Instagram, todo mundo que menciona qualquer coisa a respeito de Covid, aparece um recadinho lá para mais informações sobre Covid, pesquisa tal coisa. O que fizeram? Com esse receio de falsas informações sobre Covid, Instagram e Facebook, quando já reconhece que o conteúdo é sobre a questão da pandemia, ele automaticamente abre o link ali para te enviar para uma página séria com conteúdo verificado. É uma coisa que é feita automaticamente hoje em dia. Então foi inserido isso, da mesma forma que o Google alterou aquela famosa brincadeira que faziam, que você procurava no mecanismo de busca ali, você procurava mulher merece, e o que aparecia como sugestão era um terror. Por quê? Porque o algoritmo estava, na verdade, reproduzindo o que as pessoas pesquisavam. Como a empresa identificou que isso era um problema, eles começaram a colocar novos valores para evitar que o mecanismo de busca apresente aquilo. Você vai manipulando também o código. E nós podemos também trabalhar com programações que sejam mais interessantes para a democracia, que não foque somente em engajamento e lucro. Isso, a médio prazo, é algo que pode ser pensado também. E a curto prazo, há um consenso de todos que estudam isso e que estão preocupados com estruturas democráticas. A curto prazo, isolamento, ostracismo de populista. Não dar palco para populista. A questão é essa. Às vezes, nós não conseguimos efetivamente, como usuário, cidadão individual, fazer isso. Nós não temos esse poder. Mas a gente tem a capacidade de fazer o quê? Que é uma coisa que o Sleep Giants tem feito. Desmonetizar as plataformas que dão espaço. Então, você tira o dinheiro, você para de participar das plataformas que dão acesso e dão palco para populista. É uma forma de você trabalhar e reduzir o espaço dele. Eles usam uma expressão que é o cordão sanitário, sabe? Você criar um cordão sanitário para que os populistas não entrem mais no debate público. Isso pode ser feito por partido político, isso pode ser feito por instituições, isso pode ser feito por ativistas, mas pode ser feito, inclusive, de forma individual. Tá? Quando também nós temos essa possibilidade de tirar o apoio de quem está abrindo espaço para esse tipo de populismo que pode ser arriscado para a democracia. Para concluir, uma reflexão que, por sinal, está presente até na versão final do artigo ali que nós escrevemos. Eu só não vou disponibilizar o artigo ainda, porque nós submetemos o artigo para a revista, está em análise, e assim que voltar e derem um ok publicado, a gente compartilha. Mas uma reflexão que aparece no final é o seguinte, é algo muito interessante. É importante ter em mente que o populismo geralmente faz as perguntas certas, mas ele oferece as respostas erradas. Então, talvez seja o momento de nós ficarmos mais atentos ao que os populistas reclamam no sentido de exigir, sabe, no que eles exigem, porque isso pode indicar problemas políticos e sociais que podem e precisam ser atendidos de um outro modo que não oferecido por eles. Essa é a reflexão final. Falei mais do que devia, Bruno? Não? Beleza? Eu quero encerrar aqui, porque senão eu vou começar a pirar demais, e eu quero ver se alguém tem alguma pergunta, abrir o espaço para o debate. Excelente, Leandro. Muito obrigado aí por ter aceito o convite. Agradeço pela excelente exposição da pesquisa que o Carlos realizaram, né? Eu tenho algumas inquietações que eu gostaria de questionar, mas acho que antes eu vou passar a palavra para o professor Robson, né, que chegou, que está aí presente, e cumprimento aí o Vitor, que estará conosco aí em breve também no bate-papo. Robson. Obrigado, Bruno. Uma boa noite a você, ao Pedro, em especial ao Leandro. Obrigado mesmo, Leandro, mais uma vez por estar conosco aqui nesse espaço aqui de reflexão e, de fato, essas tuas considerações vêm engrandecer enormemente esse nosso espaço aqui. Eu estava só me questionando, ouvindo a tua fala, algo que me parece assim, ser, de repente, algo que a gente poderia também pensar
por que o populismo parece que ele encontra terreno fértil em democracias, né, em determinadas democracias. A gente vê isso como uma ameaça aqui no Brasil, quem sabe em alguns outros países da América Latina. E isso, quem sabe, se identifica com a nossa própria construção, né, construção de Estado, enfim, de valores. E por detrás disso, acho que há uma série de outros fatores também que podem, de algum modo, estar relacionados. Eu não sei, Leandro, se tu teria alguma, diríamos assim, uma breve consideração sobre isso, essas ameaças populistas em países assim, né, quem sabe subdesenvolvidos, democracias muitas vezes ainda engatinhando, né, e de repente isso poderia realmente ser trabalhado de outra forma, com esses filtros que nem você mencionou, né, a construção né, de valores que pudessem direcionar a, a uma democracia real mesmo, construída com bases sólidas. Boa, Robson. Uma coisa muito interessante que a gente descobriu quando fazia pesquisa a respeito de populismo foi o seguinte. Curiosamente, o populismo ele surge como realmente pauta escrita e expressa num partido estadunidense 2 séculos atrás. É uma coisa bem interessante, começa lá. Mas ele tem exatamente aquele sentido mais positivo de um engajamento popular, um governo que engaje a todos, etc. E a gente verifica que o populismo está presente aí, em todos os seus sentidos, positivo ou negativo, em diferentes regiões do globo. Então, por exemplo, eu mencionei o John Pratt, ele vai pesquisar o populismo nos Estados Unidos, no Reino Unido e na Nova Zelândia, onde a gente imagina que isso não aconteceria, e existe. A grande diferença, e eu acho que essa é a tua preocupação, que é de todo mundo assim também, o populismo pode se manifestar em diversos contextos, em democracias muito bem estabelecidas e democracias jovens e frágeis, como é a nossa ainda, né? Até a gente usa uma metáfora, a gente estava discutindo um dia desses, e a democracia brasileira é basicamente aquela criança que nós estávamos ajudando a cuidar e a viver o mundo. De repente ela começou a andar sozinha, a gente largou e falou, tá pronta. Não tá pronta. Entendeu? Olha a merda de ter abandonado essa preocupação, entendeu? Ela sofreu um acidente gravíssimo. Então, essas democracias frágeis também podem sofrer. Na América Latina, nós temos um populismo como parte da nossa história. A maior parte dos governos, pelo menos no Brasil e na América do Sul, foram populistas. E no Brasil tem os populismos das mais diversas formas. Você pode puxar desde uma experiência atual até o Vargas, sabe? Exato. Então, a gente vive esse espírito há muito tempo. Qual que é a grande diferença e a preocupação para mim? É como isso vai afetar a estrutura ou não. Então, quando a gente verifica que o Trump é um populista, e por isso que o populismo meio que ganhou uma força no debate americano, quando a gente verifica que o Trump é populista, isso gera consequências para os Estados Unidos, obviamente. Mas é um país com uma tradição democrática muito mais longa e com uma infraestrutura muito mais preparada. Né? É uma máquina que já está funcionando bem há muito tempo, independente do idiota que vai subir lá. Vai ter, mas é real, vai ter diferenças, vai ter impactos econômicos, óbvio que vai ter. Mas a máquina é muito forte já. Ela é muito grande, ela já está muito bem treinada para isso. A mesma coisa da realidade do Reino Unido. Né? Agora, nós que somos bastante jovens e as estruturas começaram a se desenvolver, eu não vou nem dizer nas últimas décadas, basicamente nos últimos anos, né, um populismo pode trazer consequências muito mais graves que a gente já verifica em retrocessos de conquistas que nós tínhamos realizado nos últimos anos. Né? Então, para mim, a grande preocupação existem muitos populismos, existem diferentes origens em cada populismo, mas a forma como ele vai afetar um determinado país é o que vai me preocupar. Então, nós estamos com certeza sofrendo muito mais atualmente do que os americanos estão sofrendo
por causa dessa estrutura toda do país. Apesar de ser uma crise, como diz, tem um texto de Saramago, eu acho que é na Viagem do Elefante, que ele fala que o sol, na verdade, atinge a todos, né? Mas como cada um sente, né, muda. Show. Obrigado, Leandro. Eu tenho uma questão, tá? Que diz respeito um pouco mais a essas tendências de positivação nacional e internacional de direitos de proteção aos dados, né? E como nós vivemos para usar a expressão do Bicho Han, né, sociedade da transparência, mas que ao mesmo tempo algumas questões ainda estão em segredo. Há a transparência, né, das nossas atividades, mas aquilo que nos leva a nos colocar nessa posição de transparência, isso é oculto, né, ou está em uma posição de ocultamento. Eu queria te ouvir um pouco sobre como que tu acha que dá para trabalhar nessa perspectiva, se há conflitos com relação a direitos e se a gente precisaria democratizar essas formas, ou pelo menos o conhecimento de como funcionam essas tecnologias de algoritmos. Tem tanta coisa para falar nessa tua provocação aí, né? Uma das coisas que eu considero fundamental apontar a respeito desse fenômeno de regulamentação de dados é que são extremamente bem-vindas e eles vêm no tempo esperado, porque é aquela questão bem interessante, né? Nós que vivemos, eu acredito que a maioria aqui é do direito, nós que vivemos o direito, uma das maiores frustrações é descobrir que o direito ele nunca vai inovar. Mas porque ele não foi feito para inovar. Tá? Ele é estabelecimento de costumes, de regramentos sociais. Mesmo quando a gente acredita que ele está inovando, é porque já existe uma preocupação, uma demanda social por aquilo, né? Então, eu sempre detestava, assim, tipo, ouvir de colegas professores, que daí... É claro, a galera do civil, né, velho? Desculpa se tem alguém do civil aí, mas é a galera do civil. Não, porque houve... O STF inovou ao decidir com relação à união homoafetiva. Não, velho, eles não inovaram, eles só reconheceram uma realidade do Brasil, entendeu? A sociedade já estava se unindo, só preciso do reconhecimento jurídico, vocês só estão fazendo isso. Então, assim, a regulamentação de dados vem nesse sentido, tá? Não é algo que vem de inesperado e é novidade e vai controlar. Não, ele está vindo exatamente para dar uma assentada em algo que nós já estávamos exigindo. Então, é necessário, mas a grande preocupação que eu tenho é só regulamentar não resolve muito. Porque daí você exatamente toca naquele ponto. Nós regulamentamos, perfeito. Mas quais são as exceções que vão ser deixadas? Né? Até que ponto nós podemos ter acesso a algumas informações que não foram colocadas aí? Quem vai ter acesso? Porque eu prefiro que a população tenha acesso do que o Estado tenha acesso a algumas coisas. Porque o próprio governo americano, alguns anos atrás, estava defendendo a abertura de alguns dados de algumas empresas, que era aquela a backdoor, né? Por exemplo, a criptografia, o governo americano queria ter acesso à criptografia de todas as empresas. Não acho interessante. Se é para ter acesso à criptografia, que deixe na mão de todo mundo, não só do governo. Né? A gente tem sempre essa desconfiança também com relação ao governo, né? Uma das coisas que eu sempre gostei quando se fala de proteção de dados e de acesso mais democrático, não é algo nem um pouco novo. É algo que desde a década de 90, aqueles caras que eram chamados de cypherpunks já estavam defendendo, né? Que daí vai ter a figura da representação ali no Assange, em todo aquele grupo, mas que é o seguinte, a melhor forma de democratizar é tirar exatamente o domínio que alguns grupos, algumas corporações têm a respeito dessas relações, da interação, da geração de informações, do engajamento, tira isso das grandes corporações e dá e promove acesso para que as pessoas também participem e usem isso de uma forma criptografada, né? Para que eles se protejam também, exatamente para não fornecer dados
Claro, eles têm um quê anticapitalista, etc. Então, eles também queriam evitar que se fornecesse dados para o mercado, né? Mas a filosofia deles ainda, para mim, seria muito mais democrática do que o que nós estamos vivendo em regulamentação de dados hoje. Porque a preocupação é basicamente dados comerciais, né? Eu não vi em nenhuma regulamentação de dados até agora sobre uma regulamentação dos códigos para que você não deixe as pessoas viciadas em rede social. Não vi. E aquela coisa muito louca, né? Porque aquele Eugeni Mostonov, eu nunca consigo falar o nome dele. Ele tem produzido a respeito ele foi consultor de algumas grandes empresas no Vale do Silício ali, daí ele tem apresentado algumas críticas mais recentes. Uma preocupação bem interessante é o seguinte: nós já temos estudos comprovando que o uso de rede social cria uma certa dependência. Só que você fala isso para alguém, a pessoa não acredita. Daí você fala, não, mas tem estudo sobre isso. Daí a pessoa continua não acreditando, né? Só que se você falar a respeito do açúcar, todo mundo acredita. É uma coisa bem interessante, né? Ou açúcar em excesso vai criar um vício e vai te fazer mal. Ah, será? Ah, aqui estão os estudos que comprovam. Ah, então beleza, vou diminuir o açúcar. Mas com relação às redes sociais... E daí a regulamentação de dados, por exemplo, não tem trabalhado com isso. Não tem trabalhado com responsabilização dessas empresas, por exemplo, a responsabilização do próprio Facebook com o que aconteceu no Myanmar. Entendeu? Houve um conflito político com morte de várias pessoas, e eu estou falando de milhares de pessoas, e não se discute responsabilização dessas empresas com relação a isso. Ou, voltando num tema que a gente trabalhou anos atrás ali, que até o Bruno já tem conhecimento, não se discute, por exemplo, a questão de pornografia de vingança, que essa arquitetura que foi criada nas redes sociais potencializou esse tipo de violência, e a regulamentação de dados não está pensando nisso. Ela ainda está muito focada no aspecto comercial, né? É como se não tivesse vendo outras violências. Então é legal. É um estabelecimento das regras como nós esperávamos que houvesse. Sabe, existe trânsito, vem a lei de trânsito. Existe coleta de dados, vem uma regulamentação de dados. Mas no âmbito de violências que nós estamos preocupados, ou da afetação que vai dar nas relações humanas, eu não vi muita diferença, não. Não sei se eu respondi, porque na verdade foram tantas coisas que eu queria falar da tua reflexão. Tranquilo, o resto a gente conversa a próxima vez que a gente for num café ou num bar. Eu tenho mais uma, né, se teu horário te permite, se não... Eu marquei com a minha turma 19h30, toca a ficha. Tá. Eles estão aqui, alguns estão aqui. Beleza. Tu acha que historicamente, a partir do século XX, a extrema-direita sabe usar melhor as tecnologias? Vamos pensar aqui como que algumas tecnologias foram empregadas nos movimentos fascistas, né, do início do século XX, e como diversos dos populismos autoritários, né, contemporâneos são de extrema-direita, muito embora tenhamos populismo de outras ordens, né? Mas eu queria saber se tu acha que sim, que não, ou que não tem relação, né? Ou se sim, porque o pessoal de esquerda é meio hippie, gosta de abraçar árvore e não curte muito tecnologia, enfim, né? Fala um pouco sobre isso, qual é a tua visão? Olha, a impressão que eu tenho a partir do que nós produzimos por esse estudo, tá? A impressão que eu tenho é uma tecnologia que foi utilizada pelos dois lados. Porém, me parece que grupos mais conservadores e grupos de direita sempre estão mais ligados nas estratégias novas para chegar ou permanecer no poder. Me parece que eles são mais atentos a isso. Mas até o exemplo que eu mencionei ali, o microtargeting, que é uma preocupação que, por exemplo, é uma preocupação que a gente vai ter que ter para as eleições futuras, né? Isso daí vai acontecer? Vai. Como é que a gente vai limitar para que isso não cause muitos danos? Porque em si não é problemático, mas pode ser que a gente tenha que dar uma regulamentada em como isso vai se operacionalizar. Explodiu a denúncia do mau uso do microtargeting com Trump, mas quem tinha usado antes era o Obama. Então, assim, claro, tem aquela questão do americano também, eu não sei o que é direita e esquerda nos Estados Unidos, no fundo, né? Porque, cara, eles estão tão próximos um do outro que tem diferenças sutis, mas eles são muito próximos ali do centro, né? Eles ficam grudadinhos ali. Não muda muito, né?
é só lembrar do Clinton, né, cara? O Clinton como democrata, sabe? Tipo, para mim, se perguntasse, se eu não soubesse, eu falaria que ele era um republicano. Mas ele fingia bem. E daí, assim, então, eu acredito que os dois já tentaram utilizar. Mas sempre me pareceu que a direita sempre teve um tempo e uma experiência para articular estratégias mais fortes. A gente viu isso, e não precisa nem falar de tecnologia, a gente viu isso, por exemplo, nos últimos anos, como eu falei, a direita teve mais tempo para se preparar, né? A gente viu nos últimos anos como, com a esquerda no poder, ela simplesmente esqueceu que existia um outro grupo que podia estar se articulando para derrubar ela. Então, sempre me pareceu que a direita ela sempre foi muito mais calculista nesse aspecto, e daí, se tem alguma tecnologia nova, ela vai estar mais atenta a isso, entendeu? Para chegar ao poder ou para continuar. Isso é uma impressão que eu tenho, deveria ser verificado, né, na prática, para ver se foi isso que aconteceu mesmo, mas... E também, qual tecnologia, né? E qual tecnologia que a gente está falando? Porque se você pegar, por exemplo, alguns regimes soviéticos, para a tecnologia da época, eles foram uma tecnologia de ponta, né, para dominar toda a população ali, algo de ponta para a época, né? Então, eles não pouparam tempo nem dinheiro para isso. Ah, sim. Os dogmáticos, foi na banca da Jéssica que o Divan fez um comentário a respeito do porquê que os dogmáticos dominam o mundo. E a gente meio que está associando ali, né, os dogmáticos com a direita, mas... Desculpa se tem dogmáticos aí também. Capaz. E lembrando também, né, que a própria resistência de esquerda também empregou, né, tecnologias, vamos pensar na campanha da legalidade e uso do rádio, né? Sim. Como que foi realizado na época. Mas alguém tem mais algum questionamento? Fale agora. Vocês me ouvem? Sim. Sim. Eu queria dar seguimento nessa questão do Bruno, Leandro, porque na minha percepção, pelo menos, né, não há uma questão de talvez melhor uso, mas sempre de um monopólio oligárquico que possibilita o melhor uso, né? Ao que eu me lembro aqui, me vem primeiramente, como o Lazarato demonstra ali no Fascismo e Revolução, como se o Vale do Silício sempre foi uma mentira, né? O exército norte-americano introjetou uma boa uma quantia de grana como patrocínio, porque viu que aquela tecnologia tinha um potencial, né, para conseguir, digamos assim, logisticamente atender aquelas demandas que o exército norte-americano achava que iriam ser úteis, né? E essa questão, ela me leva a outra, né, que é a questão dos dados em geral, algoritmo, né, como quando tu fala, né, deixar na mão das empresas, deixar meio que na mão do povo ou deixar na mão do Estado, né? Fica meio que essa tripartite e me parece muito complicado, né? A gente conseguir pensar alguma solução que dê uma melhor, que traga melhores horizontes, né? Porque é o que tu disse, a gente pode pensar num sentido mais chinês da coisa, que o Estado consegue controlar. Eu entendo que, de fato, seja necessário ter um Estado ali, porque eu entendo que a regra, o campo algoritmo, ele vai trazer as regras do jogo, e a gente precisa de alguém, como um árbitro num campo de futebol, esteja ali regulando aquelas regras, para que façam aquelas regras valer. Mas aí entra aquela questão, né? Sociedade de controle, sociedade de disciplina, e um monte de problemas que isso pode desencadear em razão de uma democracia liberal que vem, né, desde ali, século XIX, século XX, que a gente tem esses resquícios e que demonstram como os governos de direitas, em maior número, sempre estiveram no poder e poucos de esquerda, por um contexto histórico, né? A esquerda conseguiu se alavancar muito cedo, né? Não temos uma história de esquerda muito antiga como temos uma história de direita, digamos assim, né? E essa questão que eu queria te deixar essa pergunta, né? O que se poderia fazer, né? Porque quando tu traz essa questão de trazer categorias democráticas, né, para dentro do algoritmo, né, eu fico pensando, né, mas será que as empresas vão aceitar isso? Porque, para mim, quem tem hoje o monopólio são as empresas. As empresas vão pensar no lucro, não acredito que consigam pensar em outras coisas além disso. No máximo, vão cooptar algumas pautas mais
progressistas para que seu produto consiga trazer e gerar mais lucro ainda, né? E aí a gente fica nessa questão, né? Povo, questão mais econômica e Estado, só que entre o Estado e a economia, né, das grandes oligarquias estão muito mais juntas do que propriamente o povo, né, que fica nessa mercê desse, digamos assim, hoje, né, desses algoritmos que estão, como tu fala ali da questão da mulher, né, quando pesquisa, está à mercê daquilo, né, e eu queria te ouvir nesse sentido, né, como tu vê essa questão, né, dessa disputa, né, desse campo de regramento mais democrático, né, e se a gente deveria ainda pensar num campo de regramento democrático, tendo em vista, como tu mencionou, né, e aqui me lembrei do livro do da Empoli, quando ele comenta lá que desde 2004, lá, o pessoal na Itália já estava direto, fazendo em blogzinho, pegando tudo que a gente vê hoje das grandes empresas, o pessoal já estava fazendo isso há muito mais tempo, a gente não viu isso, ou não deu atenção, não sei o que aconteceu nesse meio tempo que isso passou esquecido, porque qual que é a grande questão para trazer essa última, né? Esses regramentos democráticos ainda são, de fato, digamos assim, úteis para nós, ou o campo algoritmo demonstrou como toda essa nossa democracia, de fato, é falida porque provém de governos liberais de muito antes e que jamais se preocuparam com qualquer questão minimamente progressista, como tu diz ali no campo do direito. Apenas, né, deram alguns direitos porque já estava há muito tempo, o pessoal já estava enchendo muito saco, aquilo ali já estava até na sociedade, então vamos aqui registrar isso aqui, deixa de uma forma legalizada, porque isso aí já está na sociedade mesmo e não está mais atrapalhando os interesses, né, de uma grande oligarquia que estaria assim por trás, né? Mais um monte de reflexão que daria horas, né, para a gente debater. Mas só uma coisa inicial a respeito de um argumento teu ali logo no início, é exatamente aquilo, e combina muito com a provocação do Bruno. Quando a gente também está falando de algoritmo, a gente está falando de dinheiro. A gente está falando de capital. A gente está falando de grandes movimentações, grandes investimentos e muita gente ganhando dinheiro com isso. Então, quem vai efetivamente participar mais disso, ter interesse em utilizar isso, é um grupo que já está mais vinculado historicamente ao capital, né? Então, existe essa... No algoritmo não é só aquele código que vai pautar as relações humanas feitas por qualquer pessoa. Isso daí são grandes corporações que dominam e envolve muita gente. E não é o Facebook só que ganha dinheiro, né? É uma estrutura gigantesca, é um mercado que se estabeleceu de interações sociais. E muita gente vai, de forma derivada, ganhar com isso. Agora, com relação às tuas outras provocações, são preocupações que eu tenho e eu ainda não tenho resposta, e isso não é de hoje. Uma das coisas que, por exemplo, me incomoda ainda alguns anos atrás, eu acreditava que havia sido incentivado ou até mesmo condicionado pela experiência que nós temos com a internet, a nova forma de comunicação e essa revolução 4.0, digital, qualquer coisa que a gente queira chamar, que isso havia mudado a forma como nós exigiríamos a democracia. Depois de um tempo, eu passei a acreditar que no fundo, não tinha mudado nada. Estava sendo só reproduzido uma estrutura de dominação como sempre foi, mas com a cara de uma democracia. E atualmente eu realmente estou na dúvida se é exigido realmente um novo formato, novas características, ou se a gente tem ainda que resolver o fundamento da democracia básico, se a gente não está atropelando algo, sabe? A gente não conseguiu nem firmar uma democracia sólida. E já discutir uma nova democracia em novo formato, para mim, hoje é uma preocupação assim que poderia construir algo extremamente frágil e que esconde toda uma estrutura social de poder e econômica e que nos ilude. A gente acaba sendo iludido por essa estrutura toda. Em todos os casos é assim? Eu acredito que não. Eu acompanhei aquela movimentação toda que teve em 2008 na Islândia e foi uma população que conseguiu muito bem utilizar toda a revolução digital a favor deles.
né? Mas, óbvio, é um povo totalmente isolado, é uma experiência diferente. Eles conseguiram fazer toda uma reforma que favorecesse a estrutura social, de justiça social deles. A nossa experiência é totalmente diferente, né? Eu não sei se a gente conseguiria fazer da mesma forma. E eu não sei a quem, no caso do Brasil, aquela tríade que você mencionou, né? A quem nós destinamos esse controle? Porque, efetivamente, nós confiamos em corporações? Não. Porque elas, não que elas sejam más, mas elas têm um objetivo declarado que a gente esquece, que é comercial. A grande sacada é essa. A gente tem que entender que essas empresas estão interessadas em dados e vão comercializar isso. A gente só esquece e vive a interação como se nós pudéssemos exercer alguma coisa, fazer alguma revolução ali dentro. Não vai acontecer a revolução ali dentro. Aquilo ali é um produto, né, que nós utilizamos. Que nós utilizamos e nós somos os produtos. No fundo, é uma coisa muito louca. Também confiamos no Estado, na nossa experiência, não estou nem falando de Globo, estou falando do Brasil mesmo. Não confiamos, entendeu? Você citou o modelo da China ali. A China, eu aprendi a entender e a respeitar a China porque não é fácil você ter 1 bilhão de pessoas há séculos. As reformas culturais que eles fizeram, eu aprendi a ver que foram todas extremamente violentas, mas ou eles faziam aquilo ou aquilo ia rachar. As pessoas iam se matar. Então, eu aprendi a ver a China como, olha, realmente eles são extremamente centrados numa figura de um Estado gigantesco que controla tudo, mas é a única forma de coordenar tudo aquilo. Entendeu? Se você entregar para os americanos ali coordenar, eles perdem 1 semana. Eles não têm. Ou eles vão ter que repetir todo aquele sistema. E entregaríamos para a população brasileira hoje? Eu diria, Deus me livre, cara. Eu não confio na população brasileira para assumir uma função dessa. A não ser que ela seja extremamente bem treinada, isso são décadas, né? Para que ela entenda valores democráticos, valores sociais, etc., para que daí ela possa ter os acessos e demandar o controle que ela pode ter no futuro. Porque, cara, a gente ainda tem vivos, vamos ser sinceros, a gente ainda estão vivos os caras que votaram no Collor e votaram no Bolsonaro. Tipo, não basta errar uma vez, errar 2. E a gente vai destinar poder de controle de informações e gerenciamento de informações com uma população que cagou tão feio, tão pouco tempo, assim, eu tenho minhas dúvidas. Eu tenho minhas dúvidas ainda. Mas é uma inquietação de como nós enfrentaremos. Então, assim, eu não vou te dar resposta nenhuma, porque eu também estou um pouco apavorado com essa realidade. E não sei o que vai ser. E talvez a mágica seja essa, né? Talvez a mágica seja essa. Show de bola, Leandro. Muito obrigado. Te agradeço de coração. Obrigado, Jorge. Obrigado, Pedro. Né? Vamos ter que encerrar em virtude do horário. Daqui a pouco o Leandro tem aula, a gente também. Tá? Então, muito obrigado a todos que ficaram conosco até agora. As portas da instituição sempre estão abertas para ti, Leandro, sabe disso, né? Espero revê-lo em breve. E no mais, deixo um abraço a todos e todas. Fiquem muito bem, se cuidem. E a pandemia não acabou, mas estamos se vacinando aos poucos, né? Um abraço. Um abraço a todos, muito obrigado pelo convite. Boa noite e até o próximo evento, né, Bruno? Abraço.